Fala galera do Fute Pretão, tô aqui mais uma vez, hoje dia 6 de maio de 2025. Tô aqui para falar de mercado da bola, jogos de hoje, classificação de Campeonato Brasileiro e tudo o que vem ocorrendo aí nesses últimos dias, tá bem movimentado o mercado, deixar vocês atualizados. Lembrando mais uma vez, não é nada profissional, tá? Eu faço isso por amor mesmo, eu simplesmente gosto, amo muito futebol. E vamos lá. Lembrando, curte, compartilha e se inscreva no canal. Ativa as notificações aqui no sininho. E vamos que lá. Vamos que vamos. Vamos começar pelo Flamengo. O Flamengo fechou a contratação aí do meia Jorginho, né? Meio do Arsenal. Jogador muito importante para dar consistência no meio de campo do Flamengo. Os valores ainda não foram divulgados. Vamos aguardar qual vai ser os próximos passos aí. Tá rolando um boato também sobre João Félix no Flamengo. Eu realmente acho muito difícil acontecer isso, até porque o João Félix é um jogador de um calibre maior e novo ainda, né? Então não seria o caso dele a jogar aqui no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, né? O melhor. Tá ganhando muito bem na Europa. Eu acho que é apenas boato mesmo. E esse é o Flamengo, né? Verdades e mentiras. Mas enfim, o Jorginho já tá fechado. Jorge Jesus, né, técnico do Al Hilal, foi demitido do nada. Teve muitos bons resultados, teve aqueles problemas com o Neymar, né? E também tá ocorrendo uma polêmica aí que o Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF, junto com o pai do Neymar, vetou, né, ele de treinar a seleção brasileira. Eu realmente não sei o porquê. E também não faz sentido simplesmente um pai do jogador conversar com o presidente da CBF sobre quem deve seguir ou não no comando da seleção brasileira. Apesar que futebol brasileiro, vocês sabem o terror que é, né? Tabela do Brasileirão atualizada, tá? Porque o Bragantino ganhou ontem. No vídeo anterior eu disse que o Flamengo era o vice-líder. Não, o Bragantino é o vice-líder. Palmeiras em primeiro lugar, Bragantino, Flamengo em terceiro, Cruzeiro, Fluminense, Bahia, Ceará, Corinthians, Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo, Botafogo, Grêmio, Vasco, Juventude e Mirassol. Aí começa a zona de rebaixamento, né? Aquela zona bem chata. A zona do desespero, que dizem os matemáticos que a soma é de 45 pontos para você não se rebaixar. É bem difícil, né? 45 pontos. Para quem rebaixa é muito complicado fazer 45 pontos. Que tem Fortaleza, Vitória, Santos e Sport. São os 4 últimos do campeonato. Creio eu que o Fortaleza logo logo vai ser dessa situação. É começo de campeonato também, né? Qualquer vitória ou qualquer empate, você sai da zona de rebaixamento. Com exceção ao Santos e o Sport, né? Que mesmo que se ganhar a próxima rodada, vão ficar ainda mais uma rodada na zona da degola. Falar também sobre o mercado da bola. Alexander-Arnold, o lateral direito do Liverpool, tá de transferência, tá? Ontem ele postou um vídeo nas suas redes sociais se despedindo da torcida do Liverpool depois de 20 anos, desde garoto, joga nos Reds da Inglaterra. Jogador muito bom, sou muito fã do futebol dele, bem ofensivo, agressivo, bom em dar assistência, joga muito bem. O time do Liverpool sempre foi encaixado para ele. Futebol ofensivo, meio campo duro de se bater, um bom negócio aí. Ele está de transferência para o Real Madrid, tá? Os valores não foram divulgados, porém dizem que a transação vai ser de graça, né? Porque é fim de contrato. Pelo Liverpool ele teve 9 títulos, foram 352 jogos com a camisa vermelha, foram 23 gols e olha, 86 assistências, galera. Muita assistência mesmo no lateral direito. Ele pegou a fase do começo desse Liverpool, né, que sempre foi muito difícil de bater, principalmente em seus domínios em Anfield. E o lateral vai jogando muito bem. Começou mal a temporada, né, em agosto de 2024, mas depois ele conseguiu manter seu nível e foi campeão também esse ano
campeão inglês, né? Com os Reds. Vamos lá, mais uma. Pablo Maia, a renovação dele está bem encaminhada com o tricolor paulista, né? Inclusive, dizem que ele pode estar até à disposição do técnico Zubeldia hoje para o jogo contra o Alianza Lima na Libertadores. São Paulo joga fora de casa hoje. Vamos lá para o Rio de Janeiro. Fernando Diniz, né? Tá querendo treinar o Vasco. Ele se ofereceu, pediu um salário de 2 milhões de reais por mês. O Pedrinho, que é o presidente do Vasco, tá tentando abaixar esses valores, tá tentando de tudo, tá tentando convencer o treinador, tá tentando dar um projeto para ele. Mas o Vasco é bem difícil, né? Vocês sabem. Eu acho que é um salário muito alto pro trabalho que o Fernando Diniz vai te devolver. E o Vasco não precisa de um trabalho do Fernando Diniz, que quem conhece ele sabe que ele é um trabalho a longo prazo. Ele precisa de uma, duas, até 3 temporadas para conseguir fazer alguma coisa. Para ganhar um título importante, para conseguir, no caso do Vasco, uma classificação para Libertadores. É um valor bem salgado se falando de Fernando Diniz, né? Vamos ver o que tem mais aqui. O Jorge Jesus eu já falei. Agora eu vou falar dos jogos de que a gente vai ter hoje, né? Dia 6 hoje, terça-feira, ensolarada. Tem bastante jogo hoje. Mas antes eu vou falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro. Sobre artilharia. O artilheiro do campeonato é o Arrascaeta, com 6 gols. Tô aqui com a minha colinha, viu, gente? Logo em seguida vem Verratti com 4, Pedro Raul com 4, Yuri Alberto com 4, Caio Jorge com 4, Reinaldo, lateral esquerdo do Mirassol, 4 gols também para ele. E Pedro, atacante do Flamengo, logo em seguida com 4 gols também. Memphis Depay com 3, Ferreirinha com 3 do São Paulo, apesar dele não ser o Ferreirinha, todo mundo fala Ferreirinha, mas é apenas Ferreira. Esses dois têm 3 gols. Aí vem uma pancada de gente com 2 gols, eu vou falar só alguns. Rony com 2, Gabigol com 2, La Quintana com 2, Igor Jesus do Botafogo, Alan Patrick do Inter com 2 gols também, e Borré do Inter também, centroavante aí, vem fazendo um ótimo trabalho, tem 2 gols no campeonato. Vou falar um pouquinho dos jogos de hoje. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais curto, porque à noite eu vou abrir uma caixinha de perguntas hoje para vocês mandarem perguntas lá no meu Instagram. Vou responder hoje à noite ou amanhã. Perguntas sobre futebol, sobre o que vocês se sentirem confortáveis em me perguntar. Hoje tem Inter e Barcelona. Eu já disse no vídeo anterior que é um jogo muito difícil para o Barcelona. O Barcelona tem 160 gols na temporada, uma média de 3 gols e meio por jogo. A Inter é um time bem difícil de ser batido, principalmente na Itália. Vamos ver o que o Hansi Flick, aí, treinador do Barça, tem preparado para hoje. O jogo é às 4 da tarde, tá, pessoal? Vasco e Bahia, às 6 horas, pela Copa do Brasil, horário diferente, né? Por ser já é numa terça, ainda 6 horas. O jogo vai ser em São Januário. Alianza Lima e São Paulo hoje às 7 da noite. O São Paulo vem bem na Libertadores, né? Podia conseguir arrancar pelo menos um pontinho aí na classificação porque a Libertadores não tem muito segredo, é ganhar em casa, empatar fora e tentar não levar muitos gols. Hoje tem também o Cara Bobo contra o Botafogo, jogo aí às 7 da noite pela Libertadores também. Vitória e Defensa e Justiça às 7 da noite pela Copa Sul-Americana. Jogão em Vitória, precisa ganhar o apoio da torcida. O presidente colocou o preço dos ingressos lá embaixo para a torcida comparecer ao estádio. Tem Série B também hoje, CRB e Cuiabá, às 7 da noite. Jogo muito bom para quem quer acompanhar aí, gosta de Série B, né? E também, às 9h30, um pouco mais tarde, Corinthians e América de Cali, Deportivo Cali, eu preciso ver depois. O jogo é às 9h30, tá? Corinthians joga em casa pela Copa Sul-Americana, precisa ganhar o jogo. Precisa dar uma resposta por torcedor, jogou muito bem contra o Inter, mas em competições internacionais você sabe como que o Corinthians é. Vamos ver aí o que o técnico Dorival Júnior preparou para esse jogo, né? O jogo contra estrangeiros é sempre muito complicado, muita catimba, muita briga, um jogo bem disputado. Cada palmo do gramado é disputado. O Corinthians vem levado muito gol nas bolas aéreas aí, contra o Inter foi 2 gols. Tem que melhorar aí o sistema defensivo um pouco.
e dar uma resposta para o seu torcedor em competições que não seja em nosso território, que seja em território estrangeiro. O título da Sul-Americana é sim um título a ser comemorado, a ser disputado, é um título importante que dá vaga para a Libertadores, uma premiação em dinheiro, e você também garante vaga para o Super Mundial de clubes, que vai acontecer de 4 em 4 anos, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Muito obrigado, galera, para quem ficou até o final do vídeo. Curte, compartilham, se inscreva. Tô começando, me dê uma moral, me ajudem. Fico muito feliz com as mensagens que eu recebi de amigos, parentes, conhecidos, amigos e clientes que eu tenho. Muito obrigado, pessoal. Vocês fazem isso, vale a pena. Eu gosto muito. Não é um trabalho ainda, mas eu me sinto muito bem falando e fazendo sobre futebol. É um assunto que abrange várias áreas, que tem muita coisa para se falar sobre futebol. Agora vou me preparar, tem muito jogo hoje, vou assistir todos. Vou abrir a caixinha de pergunta, tá no meu Instagram é Bruno Abreu, underline 21, tá? Underline 2 vezes. Vou abrir a caixinha de pergunta, vocês podem perguntar lá. Bom, galera, um abraço do Fute Pretão, mais um vídeo legal para vocês. Curte, compartilha e se inscreva no canal. Até mais!